dia, na paz do Senhor. Está começando agora o programa Mais Delas, o programa da UFADVille, União Feminina da Assembleia de Deus de Joinville. Eu sou Alessandra Prado e comigo Josi Rutes, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Alessandra, paz do Senhor para você que acompanha a nossa programação. E olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre cura para conflitos. Afinal, quem é que não enfrenta isso? Por que a gente enfrenta? Porque a gente é diferente. E na nossa convivência, geralmente, nós temos que enfrentar algum desentendimento. E a Bíblia hoje, mais uma vez, traz respostas para nós em relação a isso, resolução de conflitos. Afinal, a palavra, a Bíblia, Deus sempre quer o melhor para nós, sempre quer o conforto em relação aos nossos sentimentos. Isso mesmo, a ministração de hoje será uma bênção. E você pode ajudar pessoas. Como? Enviando o link dessa ministração nos seus grupos de WhatsApp. Se você já se inscreveu, convide mais alguém que também venha se inscrever no nosso canal, UFADVille Oficial. E eu sei que muitas pessoas serão abençoadas e vão abençoar mais vidas também. A UFADVille apresenta Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. Alessandra, Oi, tudo bem? Josi. Ai, Olha tô aqui, ansiosa. eu trouxe aqui uns projetos para a gente aplicar nos próximos programas. Dá uma olhada, vê o que você acha. Ai, gente, Ah, tava eu dei o meu ansiosa pra melhor, ler. fiz bem legal, Vamos você vai ver. ver. Dá uma Ai, olhada aí. Então, a introdução tá assim, legalzinha. Mas os tópicos, amiga, tá ruim. Gente, Josi, tem nada a ver isso aqui, ninguém vai assistir o programa, é brincadeira. Não, é você que tá brincando comigo, né, Não, Alessandra? você trouxe para brincar comigo esse aqui? Eu me esforcei, eu faço tudo sozinha. Josi, não é que Trago você aqui. faz tudo sozinha, você pediu para fazer, aí eu Quanto deixei. tempo eu demorei para fazer isso? Ah, faz Meu, favor, mas né, você falou, Alessandra? deixa que eu faço, eu confiei. Criticar é fácil, daqui, deixa que eu me viro. Bom mesmo. Eu, hein? Oi, Alessandra! Oi, Josi, e daí? Olha o que eu trouxe aqui. Lembra que você pediu para eu dar uma olhada nos assuntos novos para a gente fazer no programa? Ah, Então, eu- pesquisei umas coisas, Meu, olhei bastante. deixa eu dar uma olhadinha, Olha só. então. Peraí. Meu Deus, Josi. Não era isso que eu esperava, não tem nada a ver. Ai, Josi, desculpa, amiga. Bem ruim mesmo. Poxa, me esforcei tanto. Será que não tem nada de bom mesmo nisso que eu fiz? Ai, Josi, queria falar uma palavra legal para você, mas ficou muito ruim. Ninguém vai assistir o programa. Meu Deus, vai cair a audiência, porque eu esperava que fosse melhor, assim, você usar a sua criatividade, mas não ficou bom. Não ficou. Ah, tá bom. Vou deixar assim mesmo para evitar um conflito maior. Tá bom, Alessandra. Tá bom. Tô, a Josi, gente vai, não, eu vou orar um pouquinho mais, né? Vou pensar e daí a gente conversa, Aí tá? a gente conversa, eu posso te ajudar mais, daí pede mais a minha ajuda, talvez. Tá Fica bom. melhor. Vou lá, tchau. Alessandra, Oi, tava aqui olha ansiosa. só, eu trouxe para você, então, os planos que eu tenho aí para a gente colocar como temas para os próximos programas. Vê se você gosta. Olha, já gostei aqui do começo. Abriu bem. Parabéns! Olha, tô vendo aqui os tópicos, eu acho que dá para a gente dar umas incrementadas aqui, acho que vai ficar legal. Ai, eu Quem tam- sabe a gente marcar um diazinho nessa semana, Aham. sentar, eu tô com umas ideias aqui, juntamos as ideias, só umas, porque eu achei assim que de repente dá para Pra dar uma melhorada. florear Não, mais. foi por isso que eu trouxe para você dar uma Aham. olhada, que eu sei que também você tem umas ideias bem legais, então eu acho que vai melhorar bastante. Aham, vamos juntar as duas cabeças aí, vamos pensar, vai ficar Isso, lindo. vai dar tudo certo. Para oferecer o melhor para as pessoas que estão nos assistindo, não é verdade? É verdade. Parabéns, Josi. Obrigada. E agora, em meio a conflitos, como resolvê-los? Qual é a posição que nós devemos ter? Tem aqueles que instauram conflitos, evita conflitos, enfrenta os conflitos e os que superam os conflitos. Nessa dinâmica que você acabou de presenciar,
Uma quis evitar o conflito e não se posicionou. Na outra, ela se posicionou, mas de maneira errada. E no final da ministração, nós vamos entender como nós devemos reagir. Texto bíblico, Números, capítulo 12, versículo 1 até o 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Cura pela palavra para os conflitos. Conflitos. Quem já não enfrentou? Tenho certeza que você que está aí assistindo já passou por alguns conflitos. Onde tem pessoas, tem conflitos. Tem divergências de ideias. Pessoas que às vezes apresentam suas ideias e o outro não aceita. Conflitos que às vezes são bem solucionados, mas às vezes conflitos que afastam lindas amizades. Conflitos entre amigos de trabalho, conflitos entre amigos na escola, conflitos entre família. Quem já não passou por isso, né? Conflitos numa reunião de domingo, numa festa de final de ano, que às vezes se planeja tanto e quando chega lá, acontece algo, um assunto que não agrada alguém e alguém sai dessa festa triste. Conflitos acontecem em todos os lugares. E nesse texto que nós acabamos de ler, que está no livro de Números, capítulo 12, houve um conflito em uma família. A Bíblia diz que Arão e a sua esposa Joquebede tiveram filhos abençoados, filhos que foram instruídos no caminho do Senhor. Arão, o sacerdote, único sacerdote com família de sacerdote. Miriam, a grande profetisa, que quando atravessaram o Mar Vermelho, ela tinha o seu pandeiro e a Bíblia diz que ela saiu dançando e louvando ao Senhor e influenciou muitas mulheres naquele dia. Moisés, o grande libertador do povo de Israel. Que família abençoada, que família cheia da presença de Deus. Mas nem por isso ficou livre de conflitos. A Bíblia diz que Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Conflitos e falar mal. Quem aí já não foi tentado em falar mal de alguém? Quem aí não cedeu a essa tentação? Numa reunião, falando do irmão, falando da cunhada, do sogro, da sogra, do tio, de alguém da família. Alguém começou o assunto e o outro se sentiu à vontade para falar também. Falar mal, coisa normal. Não deveria ser, mas é normal entre as famílias. E esses assuntos de falar mal, às vezes afastam. Deixa a pessoa sem se falar por muitos anos. Não vivem em comunhão mais. Mas hoje, nós vamos aprender com essa família, uma família abençoada, que mesmo que tenha essas atitudes de falar mal, de conflitos, quando nós pedimos a Deus, quando nós deixamos Deus trabalhar, Ele age de maneira sobrenatural e nos ajuda a resolver os problemas. Nesse texto nós vemos que eles começam a falar mal de Moisés. A Bíblia diz bem certo, e me chama a atenção, diz assim, Miriam e Arão. Quando cita o nome de Miriam em primeiro lugar, podemos entender quem começou, quem instigou o falar mal, o conflito. Miriam. Quem sabe ela chamou Arão e diz, vem aqui, Arão, preciso falar com você. Você viu Moisés? Ele casou com uma mulher que não é das hebreias, é uma mulher cuxita. Não devia ter casado com ela, ele fez mal. Você viu, Arão? Antes dele casar com ela, a mãe fazia tudo para Moisés. Agora, ela não faz nada e é Moisés que lava a louça. É Moisés que limpa a casa. Talvez as cunhadas se identificam com isso, com essa fala de Miriam. E ela influenciou Arão. E a Bíblia diz que eles começaram a falar mal e foram até Moisés. E quando chegou diante de Moisés para falar, o assunto seria o quê? A mulher cuxita, não é verdade? Não era isso? No capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz
Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. Então, quando eles chegassem diante de Moisés, ela era para eles falar para Moisés: olha, Moisés, a gente não aceita o seu casamento. Você fez errado. Você não deveria ter casado com essa mulher. Ela não pertence ao nosso povo. Não foi bom o que você fez. Não seria esse? O problema não era esse? O motivo do conflito não era a mulher cuxita? Mas a Bíblia diz que quando Miriam e Arão chegam diante de Moisés, ela diz assim: porventura, Moisés, Deus só fala por tua boca? Porventura não fala por nós também? Aí entendemos. O conflito não era a mulher. O conflito era a presença de Deus que tinha na vida de Moisés. O problema não era uma mulher que não era hebreia. Era o brilho diferente que tinha na vida de Moisés. Incomodou Arão e Miriam a presença de Deus na vida de Moisés. Às vezes as pessoas te perseguem, às vezes as pessoas vêm te questionar, vêm com conflitos contra você, com assuntos que você fala: meu Deus, eu não entendo, né? Não pode ser isso. Mas não é o assunto que ela está falando, é a presença de Deus, é o brilho da glória de Deus que tem na tua vida que está incomodando, é a maneira que você tem intimidade com Deus, é o teu buscar a Deus diferente que incomoda quem está perto de você. A Bíblia diz que quando eles levaram esse assunto, né, levaram esse conflito diante de Moisés, Moisés não falou nada. Moisés ficou calado. E a Bíblia é tão linda quando diz: Moisés era um homem muito calmo. E eu acredito que ali ele entendeu, olhando nos olhos da irmã dele, do irmão, ele viu que não era o problema a mulher cuxita. O problema era a presença de Deus na vida dele. E se o problema era a presença de Deus, quem iria resolver? Era Deus. Então ele pensou: eu não preciso dizer nada. Deus vai agir por mim. Deus vai tomar providência. E a palavra do Senhor diz: Deus ouviu. Quando Miriam e Arão chegou diante de Moisés, afrontando Moisés, que eles também eram usados por Deus, a palavra do Senhor diz: Deus ouviu. Escuta isso que eu vou te dizer. Para você que está aí talvez desesperado, pensando assim: mas será que Deus não está vendo o que eu estou passando? As afrontas que eu estou sofrendo? Eu não revidei, né? Veio os conflitos e eu não me posicionei, eu devia ter falado um monte de coisa. Não é assim que às vezes a gente sai de alguns conflitos? Eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, tanta coisa. A gente chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e fica pensando: meu Deus, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo outro, tinha dado certo. Eu podia ter me posicionado, né, com mais autoridade. Mas eu quero te dizer, foi o Espírito Santo de Deus que te fez ficar calada. Porque quando os conflitos vêm, pela presença de Deus que tem na nossa vida, é Deus que peleja por nós. Deus ouviu. Escuta isso. Deus sempre ouve. A briga ali não era com Moisés. A briga ali era com Deus. E Deus diz: vocês estão falando de mim. Não é do meu servo Moisés, é de mim. Essa afronta que estão levantando contra Moisés, estão se levantando contra mim. Aleluia. Deus está vendo o que você está passando. Tenha certeza disso. Aquieta o teu coração. Se você não falou nada, Deus vai te dar as palavras certas e na hora certa. A palavra do Senhor diz que Deus ajudou eles a resolver aquele problema naquele dia. Sabe como? Deus desceu numa nuvem. A palavra do Senhor diz que Miriam ficou leprosa e foi jogada fora do arraial. Alguns teólogos, né, estudando alguns livros, eles dizem que só Miriam ficou leprosa, porque se Arão ficasse leproso, ele perderia, né, o sacerdócio dele. Ele era um sacerdote, ele perderia isso. Deus conhece o coração daquele que começa a contenda. Deus conhece o coração daquele que começa com os conflitos. E Deus conhece o teu coração. E a Bíblia é bem certa em dizer:
e Miriam ficou leprosa e foi jogada fora do arraial. Durante 7 dias, ela teve que ficar fora e calada. Aquela mulher que falava demais, que foi diante de Moisés, chamou a atenção de Moisés, que instigou a Arão a falar mal de Moisés também, agora estava calada. Em meio a conflitos, é momento de ficar calada. E Deus conhecia o coração de Arão. Quando Arão viu que a sua irmã ficou leprosa e foi jogada fora do arraial, a Bíblia diz que ele gritou por socorro e pedindo perdão a Deus. Pediu perdão a Moisés, nos perdoa, Moisés, mas interceda a Deus pela vida de Miriam. Olha só, eles estavam chamando a atenção, por acaso Deus só fala por tua boca e não fala por nós também? Ele estava questionando isso e agora ele pede, eu sei, Moisés, que Deus te ouve, eu sei que Deus fala com você boca a boca, aleluia! Então intercede por nossa irmã. Deus conhecia o coração de Arão, aquele que estava deixando-se levado por conflitos, influenciado por conflitos, agora estava pedindo perdão, agora estava suplicando por misericórdia. E Moisés, que até então não tinha falado nada, a Bíblia diz que ele fala. E fala, sabe com quem? Com Deus. Em meio aos conflitos, é com Deus que nós devemos falar. A Bíblia diz que ele pede ao Senhor, aleluia, misericórdia por Arão e misericórdia pela sua irmã Miriam. E Deus teve misericórdia. E naquele dia, Deus falou com Moisés que ela ficaria curada, mas teria que ficar 7 dias fora do arraial para purificação. E assim ficou. E sabe o que eu acho lindo? Que a Bíblia diz que o povo não levantou o acampamento até que Miriam não entrou no arraial. O povo esperou por Miriam. Um povo nômade, que não parava mais de 2 dias num lugar só. Era acampamento aqui, 2 dias acampamento ali. Ficaram 7 dias parados, esperando por Miriam. Tem momentos na nossa vida que é tempo de esperar por alguém. Alguém que errou, mas que entendeu que errou. Esperar para abraçar. E a Bíblia diz que simplesmente quando finalizasse o 7º dia, não era para deixar Miriam entrar. A palavra do Senhor é bem clara quando diz, vão buscá-la. Vão buscá-la e trazer de volta para o arraial. Oh, aleluia. Talvez sozinha Miriam não conseguiria entrar no arraial. Mas quando seus irmãos se levantaram, e eu fico imaginando isso, foram até no portão, na porta, abriram o portão e diz, pode entrar. E buscaram Miriam. Sozinha ela não conseguiria, mas com os irmãos do lado. Ela entrou. É tempo de buscar alguém. Eu quero dizer para você, quem sabe você passou por conflitos, ficou calada, entristeceu porque alguém te feriu, usou palavras pontiagudas que feriram o seu coração. E essa pessoa se afastou, está fora do arraial, fora do seu ciclo de amizade, fora do seio familiar. E você disse, não quero mais estar perto, não quero mais conviver, não quero mais conversar. Mas Deus está falando com você nesse dia. É tempo de buscar, é tempo de abraçar, é tempo de perdoar. Há um Deus que pode todas as coisas. Não sei se você criou o conflito, não sei se você foi influenciada por alguém, e não sei se você ficou calada em meio ao conflito. Mas seja qual for a sua posição, lembre-se, Deus tem resposta para você. Busque alguém que está lá fora. Deixe ser levado por alguém. E volte e perdoe. E Deus tem bênção para a tua casa e para a tua família. Amizades que foram desfeitas, famílias que se distanciaram. É tempo de nos reaproximarmos. Os dias são tão difíceis. Não vamos deixar que esses conflitos criem barreiras à nossa frente e nos afastem dos nossos irmãos. É tempo de nos abraçar. Eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero que você reflita nessas perguntas que nós vamos fazer agora. Preste atenção em cada uma. Enquanto nós oramos,
Vai respondendo para você mesmo. Quando você tem algum problema com alguém, qual a sua reação? Fala dele, fala contra ele ou fala para ele? Como você resolve os conflitos? Evitando, enfrentando ou superando? Você se lembra de uma situação de confronto em que você não se saiu bem? O que você faria diferente hoje para enfrentar a mesma situação? Vamos orar? Senhor Jesus, Tu conheces, Senhor, quem está em casa agora. Não sei, Senhor, se quem está orando comigo teve um comportamento de Miriam, ou um comportamento de Arão, ou comportamento de Moisés. Tu conheces esse coração, Senhor. E assim como foi falado, é tempo de nos reaproximarmos, Senhor, nos abraçarmos, ajudar um ao outro, Senhor. Não deixar os conflitos, Senhor, criar essas barreiras tão grandes, mas vencer esses conflitos em nome de Jesus, Senhor. Que haja perdão dentro dessa casa agora, que essas barreiras caiam por terra agora, que todo espírito contrário de fofoca, Senhor, seja repreendido no nome de Jesus. Que haja união entre a família, que haja união entre o casal, que haja união entre os amigos agora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, os dias são difíceis, os dias estão maus, Senhor. E nós precisamos de amigos, nós precisamos estar juntos e confiar, Senhor. Um ajudar o outro e caminhar em busca da nossa vitória. Em nome de Jesus eu ministro essa bênção sobre a vida dos teus filhos. Amém e amém. Que coisa boa aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Você também aprendeu como resolver conflitos hoje? Eu espero que sim. A gente aprendeu, né, Alessandra? Isso mesmo, né? Não é se anulando, né? Ficando quieta e deixando a mágoa entrar no seu coração. E não é usando palavras que entristecem, né? Mas é aceitando a opinião do outro e junto a gente vai caminhando. Amém. E olha, a gente continua caminhando junto na semana que vem, porque tem programa Mais Delas. Isso mesmo. Quarta-feira, 10 horas da manhã, e a gente espera vocês aqui com a gente. E você pode continuar compartilhando esse programa de hoje. Manda para suas amigas, né? Insiste aí para todo mundo assistir e ser abençoado também. E quarta-feira que vem estaremos juntas novamente. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A UFADVille está realizando esta série de estudos baseada no livro Cura pela Palavra, do autor Marcelo Aguiar, publicado pela editora Betânia. Acreditamos que a palavra de Deus pode curar os males que afligem o seu coração. Essa programação contou com a parceria de Zane Moda Evangélica e Social, localizada na Rua Manuel Silveira, 192. Contato 98884-4669. E da consultora Mary Kay Lilian Bezerra, telefone 99915-7506.